Olá a todos, eu sou André de Souza e o programa Equilíbrio Nacional de hoje, transmitido pela TV Vincere e também pelas suas redes sociais no YouTube, e também as informações ficam disponíveis pelo Instagram para que você acesse da melhor maneira a TV Vincere. Lembre de ir no nosso YouTube, TV Vincere, e se inscrever para que você não perca essas entrevistas, essas conversas extraordinárias. Hoje nós estamos recebendo uma pessoa que é atualmente um empreendedor, mas ele trabalhou por 25 anos em empresas multinacionais e ao longo dos últimos, eu diria, 5, 7 anos, a vida dele deu uma guinada. E nós estamos aqui hoje conversando porque isso tem uma sinergia muito grande com o propósito do nosso programa e da TV Vincere, que é para levar até você histórias que não são histórias, são realidades, são vidas que foram transformadas e adversidades superadas por pessoas que não imaginavam que tinham forças para isso. Mas a força está dentro de cada um de nós. Hoje, ele é administrador de formação, é teólogo, e a nossa conversa vai ser uma conversa tranquila. Eu estou falando de Fernando Fernandes. Tudo bom, Fernando? Tudo bem, André. É uma satisfação tê-lo aqui conosco. Eu encurtei um pouquinho a apresentação para que nós pudéssemos deixar que você mesmo fale um pouquinho de você, porque você sempre atuou em empresas multinacionais. Estamos falando da área profissional inicialmente, mas podemos também, se quiser, iniciar pela área como pessoa. Você é pai, esposo e, acima de tudo, crê num Deus que tudo pode e tem a família como uma estrutura básica de qualquer sociedade consolidada e próspera. Então fala um pouquinho para nós dessa sua história e depois nós vamos interagindo nos temas bem pontuais que são muito importantes. Meu nome é Fernando Fernandes. Como o André falou, eu sou administrador, teólogo, pai, marido e cheio de Deus. Não pode faltar. Minha vida foi justamente pautada por preceitos voltados para a família. Quando eu conheci Cristo. Quando eu conheci a Cristo, realmente a minha vida deu uma guinada, como o senhor falou. Eu venho de uma casa em que eu tenho uma esposa atuante, uma esposa fiel, uma esposa que me ajuda, uma esposa idônea, uma esposa que tem uma fé inabalável. Isso é extraordinário, né? Graças a Deus, temos hoje 2 pessoas, eu e você, e certamente tem nossa equipe também, que todos comungamos desse mesmo propósito. A família é a base de tudo na vida, inclusive profissional. É que as pessoas entendem e as pessoas possam entender que uma família sólida é tudo para que nós possamos alcançar tudo aquilo que almejamos, né, Fernando? Sim. Inclusive materialmente. Sim. Porque somos filhos de Deus. Sim. Né? Deus nos fez para sermos prósperos, filhos dele, com abundância, mas temos que conhecer as regras, né? Sim, sim.
Então, fala um pouquinho dessa coisa da família que é a base. Depois nós temos um ponto que você passou em 2015, que isso também retrata a importância da família, porque esteve ao seu lado. E aí, eu vou passar para ti, para que você fale na cronologia que você acha importante falar. Ok. André, para início, antes de conhecer a Cristo, antes de conhecer a minha base, eu era muito ausente da família, do casamento. Mas a partir do momento que eu abri os olhos para Cristo e entendi que Ele me amou primeiro, o casamento, a família, fez todo sentido. Não adianta você ganhar o mundo e perder a sua casa, a sua família. Então, minha esposa, ela é uma base forte, é uma coluna na minha vida. Se eu não tiver a minha esposa ao meu lado, me ajudando, ombreando, porque nós também falhamos, nós também caímos, nós também nos sentimos fracos. Sim. E hoje uma esposa que tem esse papel idôneo, um papel de ajudadora, aquela mulher que naquela dificuldade te coloca para cima, você não tem nada. Então eu entendi que minha esposa para mim hoje é a minha outra parte, a minha outra metade. E de fato é, né? E de fato é. Nós somos feitos, né? Tá na palavra, nos tornamos um, né? Então é 50% cada um. Exato. Então assim, ela é a minha metade. Ela é quem me fortalece. Ela é quem me dá o empurrão quando eu necessito. Ela me impulsiona. A nossa esposa, a minha esposa, a sua esposa, ela tem um papel fundamental, que é: você consegue, você é forte. E minha esposa fala muito isso, fala muito disso. Quando eu estou me sentindo fraco, ela fala: você pode, você nasceu para vencer. E ela sempre me impulsiona. Diana, esse é o nome da minha esposa, um nome forte. E ela me mantém forte também. Então assim, isso é maravilhoso, quando você descobre no outro a sua força. Porque é no outro que a gente descobre se está forte ou se está fraco. Nós sempre falamos muito de sucesso profissional, e sucesso que nós tratamos é o sucesso pleno, que envolve Sim. família e tal, e tudo, que envolve a paz, que envolve o conforto, que envolve a tranquilidade, mas é importante que não há sucesso de forma egoísta, né? Isso é uma lei, que é uma lei universal, mas ela vem de Deus. Isso se estende além dos nossos cônjuges. E essa mensagem ela é importante para que todos possam, e você pode também reforçar, porque o socorro que nós recebemos muitas vezes, ou quase sempre, vem de onde nós não esperamos. Então nós temos que torcer pelo próximo, né? Sim. E isso ainda é muito limitado. As pessoas me parece que vivem numa concorrência, numa competição, mal elas sabem que tem para todos. Sim. Né? Então você certamente vivenciou muito isso ao longo da carreira, aquela guerra desnecessária, e muito mais ainda quando entendeu o caminho certo. Sim. Aí é que vem mesmo então, fala para nós também, é importante a tua experiência, eu não quero falar menos e te deixar falar mais. A minha experiência, André, é uma experiência de muito trabalho. Eu iniciei muito cedo no trabalho, não porque eu necessitava. Meu pai nunca impulsionou a trabalharmos muito cedo. Ele queria: você vai estudar. Mas eu queria ter minha liberdade, eu queria ter meu dinheiro, então eu comecei a trabalhar muito cedo na minha vida. Muito cedo, aos 14 anos eu já comecei a trabalhar. E de lá para cá já se vai uns 30 anos, mais ou menos, de trabalho. E com essa busca em treinamento, em capacitação, eu consegui entrar no mercado muito exigente, que é o mercado na área de recursos humanos, controladoria,
de multinacional. Eu vou aproveitar esse teu gancho. Acho que é importante você dar um conselho para os jovens que muitas vezes estão perdidos e esperando muito tempo, esperando o dia ideal, e o dia ideal é hoje. Sim. Né? Que posso dar um conselho que eles comecem cedo também, porque o trabalho traz dignidade. O trabalho não é você ser escravo, não. Ele nem deveria ser chamado de trabalho. Né? Ele nos traz dignidade, prazer. Né? Dá um recado, porque nós vimos, hoje a gente enxerga os jovens um pouco perdidos, sem entender essa importância. Para você, jovem, que está nos assistindo, vou dar um conselho. Busque a todo momento se capacitar, porque o mercado de trabalho está aberto a todos que se capacitam. Você hoje tem a oportunidade de se capacitar através de muitas ferramentas. Uma das ferramentas você tem ao seu alcance, que é a internet, o celular. Então, faça a sua vida acontecer. Não espere ninguém falar o que você deve fazer. Não, você pode sim fazer hoje. Você pode ser o que você quiser ser no mundo. Hoje você pode tudo. Basta você dar o primeiro passo. Qual é o primeiro passo que você quer dar? Você quer dar o primeiro passo para trás ou para frente? Busque conhecimento. Você não perde nada com conhecimento. É verdade. O conhecimento, tem uma frase, o conhecimento traz a libertação, né? Isso é fantástico. Deixa eu entrar numa pergunta contigo para a gente dar um direcionamento, que o tempo parece, quando a conversa flui, o tempo passa. Mas 2015 tu foste pego de surpresa por uma enfermidade que tu sabes o que tu passaste, mas não sabes até hoje a causa dessa enfermidade. Não, sim. Né? Fala um pouquinho para nós. Não queremos falar de doença, nós queremos falar da superação de tudo isso. Isso é importante. Sim. Desistir jamais. Dia 14 de junho de 2015, uma data que eu não vou esquecer jamais, nem eu nem minha família. Eu estava às 8 horas ministrando uma palavra para casais da minha igreja e fui para casa depois do culto, às 10 horas. Fui para casa e fiz meus filhos dormirem, como é de costume. Um pai que é presente acompanha até o sono dos filhos. E eu tenho esse hábito. Não era a mãe que levantava para fazer dormir, era o pai. E eu tinha esse papel de levantar e fazer dormir. Fiz meus filhos dormir. Quando deu as 2 horas da madrugada, eu acordei com minha filha mais nova chorando. Eu havia sido transferido para Mineiros, uma cidade no sudoeste goiano, e lá aluguei uma casa e estava vivendo muito bem. E nesse dia eu acordei com minha filha chorando. Levantei, como sempre fazia, fiz minha filha dormir novamente e acabei dormindo ao lado das duas. E a minha filha mais nova colocou a cabeça no meu peito. E nesse dia eu não acordei mais. Desse dia em diante eu não acordei mais. Minha filha percebeu que eu estava fazendo um barulho muito forte e tentou me acordar, não conseguiu, entrou em desespero, chamou a mãe. A mãe acordou e foi ver o que estava acontecendo, como toda esposa. E ela chegou, me chamou, procurou, me empurrou, me balançou e nada. E nessa hora, o desespero toma conta. E minha filha, chorando, ela ficou desesperada, ela entrou em pânico, assim como minha esposa entrou em pânico. Chamaram o bombeiro. O bombeiro ficava muito próximo da minha casa, eu morava no centro de Mineiros. E o bombeiro chegou, olhou, mas não prestou socorro, porque disse que eu já estava morto e que ia me levar ao hospital para lavrar o óbito. E minha esposa, num ato de fé, falou: é para onde que vai levar ele? Para o municipal? Ela foi atrás. Chamou, na época, o meu pastor, que era da polícia, que podia entrar na UTI para saber o que estava acontecendo. Foi. Chegou lá, ela recebeu a seguinte notícia: seu esposo está morto.
E no ato de fé, ela foi ao banheiro do hospital municipal e uma irmã não queria deixar ela, e ela falou, não, eu vou só, vou orar. E ela foi, e a irmã falou, não vou te deixar sozinha. Nessa hora a igreja é a base. E ela foi com minha esposa. Minha esposa só fez uma oração, André. Uma oração que perpetuou, uma oração poderosa. Ela se ajoelhou dentro do banheiro do hospital municipal, banheiro público, a gente sabe como é que é, colocou o rosto no chão e falou assim, Senhor, eu sei de onde o Senhor trouxe o Fernando. Se o propósito já se cumpriu na vida dele, eu aceito, porque agora eu sei para onde ele vai. Mas se o propósito ainda não se cumpriu na vida dele, traga ele de volta, que eu preciso dele e minhas filhas também precisam. Foi a única oração que ela fez. E dali começou uma batalha. Uma médica que estava trocando de plantão, voltou, viu o desespero e começou. Depois de 1 hora, 50 minutos ou 1 hora, eu voltei. Voltou a ter os batimentos e tudo, e correram, me entubaram, e aí eu tive mais uma parada cardiorrespiratória de 30 minutos, aí depois eu tive mais 3 paradas seguidas, uma seguida da outra. Então eu tive num total de 5 paradas cardiorrespiratórias, fui dado como morto. Fiquei na UTI, minha esposa ligou para minha família que é de Brasília, somos de Brasília, e minha família toda foi para Mineiros. Chegando em Mineiro, o médico falou para minha esposa no dia seguinte e para o meu pai, ele não morreu essa noite, mas a gente não sabe o que ele teve, então a qualquer hora ele pode vir a falecer. E aí passou o 2º dia, 3º dia, e ela orando, e a igreja orando. E aí aconteceu algo interessante, que eu falo que o poder da igreja nos dias de hoje é poderoso demais. Uma enfermeira perguntou, porque havia 50, 60 pessoas na porta do hospital, em relógio de oração. Perguntou, o que está acontecendo? É famoso? E aí a irmã falou, é filho de Deus. A igreja toda está orando por ele. E a igreja ficou lá, até que eu fosse transferido. No 4º dia, o médico falou para minha esposa e para o meu pai, ele está parado. Ele vai ficar vegetando se ele voltar pro resto da vida. E nesse momento minha esposa falou, não, ele vai voltar do mesmo jeito. Do mesmo jeito eu voltei. Essa é uma história que, eu diria, eu resumo 2 palavras que eu também usei na minha vida nos momentos que foram necessários, que é a fé e o amor. Né? Porque a fé é Cristo, é Deus, e o amor, que também é Cristo. Sim. E o amor de todos, né? Ali todo mundo no mesmo propósito. E a palavra final é dele. Mas isso serve para que uma coisa na vida, todos que estão nos assistindo, que a única forma que nós temos 100% de certeza de que não dá certo é se desistirmos. E se nós não desistirmos, nós temos muita chance de dar certo, que é o que aconteceu. Eu vou ter que chamar um intervalo comercial agora, e no 2º bloco, você que está nos assistindo, nós vamos falar do pós essa situação, porque não parou por aí. Ele voltou, está aqui como era antes, na verdade está melhor, porque profissionalmente aquilo que ele desejava para ele vem conquistando ao longo desses anos. Então, eu costumo dizer que primeiro nós temos que estar preparados para depois recebermos aquilo que temos que receber. Sim. O programa Equilíbrio Nacional chama um intervalo comercial, fique aí que nós voltamos, é rapidinho. Pedacinho de Minas, o melhor pão de queijo de Brasília.
Mas eu fui também o primeiro caso mais grave a sobreviver. E eu quero, antes de iniciar, agradecer aos presentes, aos médicos presentes do H1, que me acolheram quando eu fui rejeitada, expulsa de um hospital particular. E eu não teria sobrevivido sem eles. Isso muito me emocionou, a chegada deles. Vocês são os anjos que Deus colocou para que pudéssemos estar aqui hoje comemorando essa vitória. Minha esposa, muitas vezes as notícias eram das piores. Com alguns eu me incomodava bastante, porque eu tinha mais condições de incomodar, assim eu fazia. E aqui estão nos prestigiando, que um dia lá atrás eu disse até para eles: um dia vocês vão conhecer a Cláudia como ela é. Eu venci duas doenças tão temíveis, tão terríveis. Eu estou ainda em manutenção para evitar reincidir. Mas foi maravilhoso reaprender com as dificuldades, com obstáculos. O programa Equilíbrio Nacional de hoje volta do intervalo comercial com o nosso entrevistado hoje, Fernando Fernandes. Fernando, ouvimos muita história, não história, fatos reais de superação, que isso dá força a todos que precisam. Mas vamos pontuar um pouquinho, depois que você tinha um sonho profissional enquanto era funcionário de multinacionais durante muitos anos, que era ser empreendedor ou desenvolver seu próprio negócio, que é empreender. De repente houve uma interrupção pela enfermidade, mas depois você veio. Fala um pouquinho para nós desse ciclo, até você começar a empreender, porque teve um fato atípico ainda. Enquanto todos estavam desesperados, em plena pandemia, ele iniciou o projeto dele em plena pandemia, entre 2020 e 2021. Então, conta um pouquinho para nós e fala também do que você faz, para que as pessoas possam entender. Sim. Que tudo é possível, como você falou no início. Tudo é possível ao que crê. Exatamente. André, tudo começou mesmo na pandemia, quando eu vinha desse processo de tratamento, depois de muita luta. Eu sempre tive um sonho. E todo ser humano tem um sonho. Se você não tem sonho, você morreu. Você tem sonhos, sim, desejos, projetos. Eu tinha esse projeto. Sempre tive um projeto de ter uma empresa para que eu fosse gestor dessa empresa, para que eu pudesse ajudar outras pessoas. E na pandemia eu tive esse start. Muito complicado na pandemia para muita gente. Para mim foi uma transição mais tranquila. Eu sabia exatamente o que eu queria fazer. Eu queria ser gestor. Eu estudei para isso. E nessa virada, nessa guinada de 360, eu entendi que havia um nicho de trabalho que poderia ser explorado, que é o quê? Reformas e construções. E como eu já fazia algumas coisas nessa área, eu falei, eu vou estudar.
E aí eu aproveitei a pandemia, um momento em que eu estava doente, porque eu fui acometido da depressão. Muita gente nesse período de pandemia teve que passar por isso, por depressão, ansiedade, e eu tive isso. Fiquei afastado pelo INSS durante 6 meses, e eu aproveitei esses 6 meses para aprender, para aperfeiçoar. Fui em busca de cursos, estudei e decidi, vou abrir a empresa. FF Construções, uma empresa de reformas e de construção, e que em breve estará entrando no nicho de licitações também. FF Construções, o que é reforma em geral, construção em geral? Reforma em geral, construção em geral. Entrega o projeto, se não tem um projeto também tem um arquiteto que faz o projeto sair do papel, a planta, faz o sonho entrar em ebulição e a gente realiza esse sonho. Então assim, esse era o meu desejo, ter essa empresa. Eu lembro que na época da pandemia, as construtoras, as grandes construtoras tinham dificuldades, talvez a quantidade ou um mercado. Como tu conseguiste vencer dentro da pandemia, não fazendo nada de errado contra os isolamentos sociais, não. Mas qual foi o diferencial que tu conseguiste levar para basicamente iniciar e ir crescendo, dando continuidade dentro de uma pandemia? Tudo começou muito do nada, assim, do zero. E de que forma que eu trabalhei? Usando as redes. Para você dar um orçamento, você precisa estar na área de trabalho, no campo, no chão, olhando tudo que tem que ser feito. Mas o primeiro contato era feito pela internet. Então eu usei muito a rede social. Eu sempre tive uma facilidade de falar com o público pela internet, através do Instagram, do TikTok, Kawaii, esses canais simples. Então eu entrava em contato, apresentava meu diferencial, meu trabalho, e ganhando a pessoa, eu lançava a isca. A pessoa chegava até a mim e aí eu marcava, vamos fazer uma visita? Posso te dar um orçamento sem compromisso? E ia até essa pessoa, fazia o orçamento, ela gostava, e peguei vários trabalhos dessa forma. Qual é o diferencial da minha empresa para uma empresa maior? A empresa maior, ela é estruturada, ela tem um escritório. Com fechamento, ninguém ia até o escritório. Sim. Os funcionários estavam em casa. Eu não tinha nada que me limitava. Eu trabalhava com a internet. Então, quando nós temos essa internet ao nosso favor, nós conseguimos fazer algo proveitoso. Então, eu tinha isso. Eu tinha essa facilidade de falar. O meu público é um público... Eu tenho o Instagram, esses canais que tem até bastante seguidores. Então, eu aproveitei essa oportunidade da internet para entrar na casa das pessoas e para conquistar. Então, quando entra e conquista, fica aquela fixação. Não, eu gostei daquele, então vou chamar ele. E aí começou. Aí tive a primeira proposta, primeiro orçamento, primeiro trabalho, e assim foi vindo, foi chegando. Essa é uma questão, quando eu perguntei o diferencial, você era pequeno, mas todos os grandes começaram pequeno. E é isso que nós temos que passar para os empreendedores que desejam começar. Comece com a forma que você tem, com os recursos que você tem, desde que você saiba o que quer fazer e aonde quer chegar. Então, não tenha vergonha, não tenha medo de começar pequeno. Ninguém começou de cima para baixo. Aqueles que começaram de cima para baixo não se sustentaram. Isso nós temos muitos exemplos também. Não sei se tu queres deixar também, como nós estamos falando da Fernando Fernandes, deixar os contatos teus, pode olhar para aquela câmera e deixar como as pessoas podem te encontrar para fazer obras, reformas, construções. No Instagram, FF Construções. WhatsApp 995918483. Lá tem todos os canais já no Instagram. Então você pode me encontrar lá, você pode pedir o seu orçamento. Eu tenho certeza que a partir do momento que você me conhecer, que você buscar o meu contato e eu te apresentar o meu diferencial, o meu produto, nós fecharemos um acordo. E nós nos tornaremos parceiros de sucesso. É isso mesmo.
Deixa ainda, antes de entrar no outro tema, esse nicho tu enxergaste como? Dentre outros, já tinhas um filho ou tinha esse desejo de ir para essa área? Não, eu já tinha? Já tinha. Já. Eu gosto muito de criar. Ok. Eu sempre fui uma pessoa que gostou a vida toda do criar. Isso foi algo que Deus me deu. Criar. Ok. Reconstruir, tirar do papel. Então isso é algo que nasceu comigo. Então assim, não foi muito difícil para mim já determinar o que eu queria. Eu queria criar. Eu queria criar coisas bonitas para as pessoas. E não parou por aí, né, Fernando? Você continua buscando novos desafios. Sim. A FF Construções Agora continua. E agora você faz parte de um outro projeto também, sim, para agregar valor e levar informações e até possibilitar que eles possam construir com a FF sim, Construções. exatamente. São coisas que são sinérgicas, né? Sim. Pode falar um pouquinho para nós. Essa aqui é a Ademicon. Esse aqui é um presente, uma caneta. Tá. Ademicon. A Ademicon é uma empresa de soluções financeiras. É uma empresa que é responsável em tirar o seu projeto do papel. Você tem um projeto. Esse projeto precisa de um capital? Precisa. Esse projeto, para hoje, você tem esse capital? Se você respondeu que tem um projeto, se você respondeu que não tem um capital, se você respondeu que precisa de um capital, se você respondeu que quer tirar do papel esse projeto que está parado por falta de capital, de aporte financeiro, a Ademicon. A Ademicon é uma empresa que vai te ajudar a alavancar o seu capital, a gerar esse capital necessário para o seu início. Então isso é maravilhoso. Quando eu iniciei com a Ademicon, eu iniciei nesse propósito. Eu sim serei um provedor de projetos, um provedor de sonhos. Pessoas que estão com projetos parados, estagnados, conhecerão a Ademicon. E eles verão a facilidade de tirar o projeto do papel. Mas é difícil, o financeiro impede. Não é difícil. Dê o primeiro passo, planeje. A Ademicon é planejamento. Se você tem planejamento, o nome é Ademicon. É a ferramenta mais fácil de você realizar esse projeto. Não imponha limites a você, que não existe limites, né? Os limites, isso a literatura fala, são tão somente aqueles que nós colocamos em nós mesmos. Então, você está trazendo a solução completa, vamos dizer assim. Alguém precisa de um projeto de construção, você tem a empresa que constrói e agora está junto com uma empresa que pode fomentar isso de forma financeira com custos bem interessantes, né? Nós temos créditos para serviço que vai possibilitar você agaranhar esse projeto, esse financeiro, me procurar e eu realizar o seu projeto. Então assim, vai ficar muito fácil, você não vai precisar tirar de imediato do seu bolso. Você tem onde buscar. Basta dar o primeiro passo. Uma pessoa muito importante fala para mim assim, a única coisa que nasce grande é monstro. Nós podemos começar pequeno sim, mas nós devemos desejar ser grandes. Nós falamos muito de Deus, você é um homem de Deus também, que crê bastante, tem muita fé. Muitas coisas estão dentro de nós por dogmas colocados ao longo de séculos, né? Que eu costumo, até posso deixar isso para você falar, nós somos filhos de Deus, nós somos feitos sua imagem e semelhança, nós somos seres espirituais em uma massa material. Deus disse que nos criaria sua imagem e semelhança. Então Ele nos quer bem. Os grandes homens de Deus, desde o passado, desde Abraão, todos eram prósperos. Eventualmente tinha uma turbulência por permissão de Deus para que
voltasse ao eixo. Se visse uma obra como aconteceu com Jó, nós não vamos falar aqui de religião, que nessa questão, mas é para mostrar que isso é importante, que as pessoas não acreditam que elas podem ser prósperas. Elas acham que não merecem. E você também tem um conhecimento teológico e vivencia isso. Então, reforço o que eu passo também no nosso curso, que nós viemos para ser prósperos. E o dinheiro não é pecado, desde que ele seja usado de forma correta. Sim. É isso. É interessante entrar nesse assunto, porque Deus não nos fez para ser medianos. Deus nos fez para ser grandes. Mas Ele nos deu o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio nos leva a pensar: eu sou pequeno, eu sou grande, eu quero isso ou eu não quero. É uma decisão nossa de dar um passo para frente. É uma decisão nossa também dar um passo para trás. Então, Deus te fez para conquistar, para vencer. Assim como todos os homens da Bíblia, que foram grandes, que em algum momento tiveram que dar um passo para trás para dar dois à frente, o Senhor faz isso conosco todos os dias. Ele te impulsiona. Cristo morreu pobre para que fôssemos feitos prósperos. A Bíblia diz isso. A Bíblia te leva a caminhar diante de quê? De uma riqueza inexplorável. Ah, mas vai falar de prosperidade? Não, eu vou falar de filiação. Somos filhos amados. Se somos filhos amados, o Senhor deseja que nós alcancemos o melhor. É fácil isso. É fácil você ter esse entendimento. Mas, como você falou, os dogmas, os paradigmas devem ser quebrados. Eu não nasci para ser medíocre. Eu não nasci para ser pequeno. Eu não nasci para ser coitadinho. Exato. Eu nasci para ser próspero. Eu nasci para ser saudável. Eu nasci para vencer. Por quê? Porque o meu Deus, o meu Pai, é grande. Não cabe vitimismo, Não. Né? Deus nos fez valentes. Temos que ser valentes se quisermos. Agora, tratando cientificamente mesmo, já de sucesso, para que não pareça que nós estamos falando de uma religião, Sim. O sucesso, ele tem suas responsabilidades. E aí, como você disse, do livre-arbítrio, é uma escolha. Sim. Às vezes tem pessoas que optam por estar na sua zona de conforto. Se ela estiver feliz, ok. Se ela desejar a felicidade do próximo, perfeito. Agora, se ela está na zona dela de conforto e deseja o que o próximo quer, aí é que não é saudável, Sim, né? sim. É necessário essa escolha. Tudo já foi liberado, mas você tem que dar o seu passo. E como dar esse passo? Levantando, se aperfeiçoando, buscando, caminhando. Você não vai conseguir nada deitado no conforto da sua cama. Você tem que levantar. Você tem que falar: eu não nasci para ser isso, eu nasci para ser aquilo. E quando você se impulsiona dessa realidade, porque é uma realidade, Sim. é uma realidade. Você nasceu para ser grande. É uma mudança de mente, metanoia. Quando nós temos a mudança de mente, nós começamos a fazer o que nascemos para fazer. Ser grandes, ser prósperos, vencermos. Temos um casamento perfeito, temos filhos amados, e que eles saibam disso. Isso é fundamental, eles precisam saber disso. Sim. Eu diria que em toda empresa, os funcionários, a equipe precisa saber que nós estamos todos juntos no mesmo propósito. Aí, trazendo para casa, a família precisa saber que é amada, que é muito fácil dizer, como você me disse, não, eu amo, mas você diz para a filha, diz para a esposa, né? Isso é fantástico. E todos, eu vou até olhar ali, todos, cientificamente, você vai concordar que num leito de morte, eles só se arrependem daquilo que deixaram de fazer. Nunca alguém, isso é pesquisa, se arrependeu do que fez. Mesmo que não tenha dado certo, ele se arrependeu do que deixou de fazer. Sim. Então é melhor que façamos, não é isso? Sim.
Com responsabilidade. Com responsabilidade, com o desejo que o próximo vá adiante. Eu queria, o tempo realmente voa quando a conversa é tranquila. E eu queria que nós vamos praticamente já para um encerramento. E eu queria que de tudo isso você pudesse sintetizar uma mensagem para todos. Nós somos pais, temos filhos, mas também temos pessoas de meia idade, pessoas mais maduras, e todos têm o direito, não importa o momento e a hora. Eu penso assim. Sim. Então, dá uma mensagem que mesmo depois de uma tormenta, como você passou, como eu também passei familiarmente com minha esposa, se nós soubermos caminhar, existe uma luz. Então, dá uma mensagem da forma que você quiser, olha ali para aquela câmera, fala com o nosso telespectador. Certo. O que eu posso passar para vocês que estão nos assistindo? Eu gosto muito de citar a palavra. Não tem como fugir dessa palavra. A boca fala o que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio de amor, você vai liberar amor para a sua família, para a sua esposa, para os seus filhos, para os seus funcionários. Se você é um idoso e você acha que já viveu tudo, que já perdeu, que não tem mais nada para conquistar, a palavra também diz que você correrá como jovem. Então não tem nada que você não possa fazer. Você pode vencer ainda hoje. Basta decidir. Eu quero, eu posso e eu consigo. Se você trabalhar nesses 3 pilares, você vai conseguir chegar além do que você imaginou. E eu desejo isso para você. E eu declaro isso na sua vida. Não pare, porque pessoas te desencorajaram. Você é imparável. Você é imparável. Você nasceu para vencer. Fernando, o programa está chegando ao final e essa sua mensagem, eu vou deixar o encerramento com essa mensagem que disse tudo. Então, é uma satisfação para nós tê-lo aqui e tenho a certeza que, mais uma vez, o programa Equilíbrio Nacional cumpre, através da TV Vincere, o seu papel de levar a você a informação construtiva, produtiva, que possa contribuir de alguma maneira para o crescimento seu e de toda a nossa sociedade, do mundo inteiro. Encerramos essa edição de hoje e aguarde a gente na próxima edição, às 20 horas, pela TV Vincere. Olhe no nosso Instagram, lá tem o streaming e também pelo YouTube simultaneamente. Não perca, você não pode perder, e aguarde também o próximo programa.